Bom, dando sequência à nossa aula sobre a explicação da atividade mapa de sistemas estruturais, eu demonstrei na primeira aula como a gente faz o sistema em arco, demonstrei como é que faz em caída dupla, e aí a gente precisa agora também fazer o seguinte: a gente precisa ter as definições de planta baixa, e aí eu vou mostrar como é que se faz a questão da planta baixa. Vou mostrar como instalar esse plugin daqui, que é o que eu utilizei para fazer o telhado e as vigas aqui. E vou mostrar como instala esse outro plugin daqui, que é o que eu fiz para fazer o arco. Bom, para a gente iniciar agora, vamos iniciar demonstrando como é que faz uma planta baixa. No caso aqui, a gente precisa habilitar o ícone de sessões no SketchUp. E aí, para a gente poder estar ativando esse ícone de sessões, eu clico aqui no meu vazio, com o botão direito, e vou procurar onde tem sessão. Vou clicar aqui do lado e ela tem que ficar com a sessãozinha clicada aqui em amarelo. Feito isso, ele vai demonstrar para mim aqui se apareceu ou não. Vamos fazer o teste. Vou desabilitar a minha sessão. Veja que ela sumiu daqui. E aí eu vou habilitar as minhas sessões. Feito isso, eu agora posso fazer a minha planta baixa. E aí como é que eu faço para fazer essa minha planta baixa? Eu clico aqui onde tem plano de sessão, e aí eu vou adicionar o meu plano de sessão aqui acima da minha planta. Vou clicar aqui em plano de sessão, vou adicionar ele aqui, vou clicar aqui no meu piso, vou dar um OK, e aí eu percebo que o meu desenho ele sumiu. Porém, ele não sumiu, ele está aqui ainda. Eu vou precisar apenas movimentar aqui esse meu corte de seção em 1,5 m ou 2 metros, como a gente está tratando aqui da estrutura física. E a gente sabe que essa estrutura ela tem mais de 2 metros, então a gente pode colocar com 2 ou 3 metros. Vou colocar aqui com 2 essa minha planta baixa, e aí eu vou ter, quando eu apertar aqui na minha vista do alto, caso você também não saiba como adicionar essa vista do alto, da mesma forma que se adicionou a vista de seção aqui. Botão direito, e aí eu vou procurar por exibições. Nas exibições é onde eu vou mostrar esses ícones daqui. E aí aqui eu tenho a minha planta baixa dessa minha quadra. Eu tenho a quadra aqui medindo os 27 por 16. Tenho aqui as minhas vigas de 30 por 50. Tenho as vigas espaçadas entre esse espaço, entre esse comprimento daqui. E aí eu já tenho a minha vista de planta baixa. Só vou apenas clicar aqui onde tem cenas e vou adicionar uma nova cena. Criada essa cena, vou clicar aqui e vou digitar o nome planta baixa, só para ter uma especificação do que é o que. Dou Enter, e aí a minha cena foi renomeada como planta baixa. Pronto, feito isso, eu vou dar 2 cliques aqui e vou clicar aqui onde tem plano de seção. Pronto. Feito isso, eu posso voltar ao normal meu desenho e fazer toda a minha modelagem. No caso aqui, eu também vou explicar a questão do espaçamento entre as vigas. E aí, como eu estava debatendo lá no grupo hoje, para a gente poder definir a viga, na primeira aula eu mostrei que a gente precisa do livro. E aí no livro tem dizendo o distanciamento que eu preciso para cada pilar. Eu posso fazer pilares com 30, 45 e 60. No caso, se eu estiver utilizando uma altura de 6 metros. Porém, na questão do espaçamento entre os pilares, funciona da seguinte forma: quanto menor o número de pilares,
maior vai ter que ser o comprimento da minha viga. Ou seja, vamos fazer aqui uma cópia só para demonstração. Vou fazer uma cópia aqui, M-Ctrl. Pronto. Digamos que eu quisesse colocar apenas 3 pilares aqui. Vou deletar esses outros pilares. E vou fazer uma cópia desse meu pilar aqui. Deixa eu fazer uma rotação. Mover ali com Ctrl. E aí, digamos que eu queira fazer outro pilar aqui. Eu digito /2. E aí eu dividi em 3 pilares. Quando eu for fazer a minha viga aqui, se ela for pegar aqui do meio até aqui, a primeira viga, e a segunda do meio até lá, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que medir o distanciamento entre as minhas vigas, que dá um distanciamento de 13 metros. E aí eu faço a viga com 10% ou 20% do tamanho desse vão. Ou seja, se eu tenho 13 metros e eu for dividir por 10%, eu vou ter uma viga com 1,30 m de altura. Parece uma viga grande, parece. Porém, também tem o seguinte: se eu aumento o tamanho da viga, quanto maior a viga, maior o peso, maior a força que vai ser distribuída igualmente por ela. No caso de uma viga espaçada de forma horizontal. Quanto maior vai ser o peso entre as extremidades. Ou seja, maior eu também vou ter que desenhar o meu pilar. Quanto menores as vigas, quanto menor o espaçamento entre as vigas, maior a minha viga vai ser. Então, no caso aqui, eu precisaria fazer uma viga com 1,30 m. Vamos fazer aqui um retângulo de 30 por 1,30, ou de 50 por 1,30, pode ser também 50 por 1,30. E aí eu faço a minha primeira viga aqui até o meio do meu ponto. Então eu tenho aqui a minha primeira viga, e essa viga eu sei que ela vai conseguir suportar o peso do meu telhado. E aí também não vai ter aquela questão do momento fletor, que é o que faz a curva para baixo. Ou seja, então eu posso adicionar a minha outra viga aqui, e aí eu vou ter a minha viga já posicionada com a altura certa. O que é que eu estou trabalhando com um tamanho feito no cálculo, ou seja, 10% dos 13 metros dá 1,30. Então, entendido isso, a gente pode agora explicar como é que faz a questão da instalação desses dois plugins. Primeiro eu vou desinstalar eles aqui do meu computador, e aí a gente faz a instalação deles. Cadê? Fredo Scale, gerenciar, vou desinstalar o Fredo Scale. E o Mi 1-bit Pro. Pronto, desinstalei os dois. Aqui ele já não está mais funcionando, ou seja, eu já posso fechar aqui e fechar aqui. Eles estão aqui ainda porque ainda tem um resíduo de pasta deles lá no meu computador, mas eles só vão voltar a funcionar quando eu instalar eles novamente. E aí, para a gente estar instalando, no caso do Fredo Scale, eu vou clicar aqui em extensões, vou clicar em gerenciador de extensões e vou clicar aqui em instalar extensão. E aí eu vou procurar onde está essa minha extensão onde eu salvei. Vou deixar esse arquivo disponível para vocês baixarem lá no grupo. Se eu não me engano, eu já deixei. Então é só clicar em abrir, que aí ele instala automaticamente. No caso aqui ele não está aparecendo porque eu preciso habilitar ele aqui ainda. Porque como eu não excluí as pastas deles lá no computador, então ele ainda vai continuar aparecendo aqui, ó, Fredo Scale. E aí eu posso estar adicionando ele aqui à minha barra de ferramentas.
No caso do Mi 1 Bit Pro, ele vai funcionar de uma forma diferente. Para eu poder estar instalando o Mi 1 Bit Pro, e aí ele tem diferença entre o 1001 bit e o 1001 bit Pro. O 1001 bit ele é mais fácil de encontrar, o Pro só pagando. Então, no momento agora a gente não quer pagar esse programa, tem essa opção daqui. E aí eu vou deixar essa pasta zipada para vocês baixarem. Vocês vão precisar extrair. E aí ela vai dar esses dois arquivos aqui. Vocês vão copiar, ó, Ctrl X. Por que eu não dei Ctrl C? Porque eu não quero que esses arquivos fiquem no meu computador. Eu quero que eles já estejam na pasta para eu não utilizar ele em outro lugar aqui. Dei um Ctrl X para recortar, no caso, esses arquivos do meu computador. Vou vir no meu disco local C. Vou procurar pela pasta usuários ou users. Vou procurar pelo nome do meu computador. E vou procurar por essa pasta aqui, appdata. Caso o seu não esteja aparecendo essa pasta, você vai clicar aqui, ó, em exibir e vai procurar aqui por itens ocultos. E aí ele vai habilitar essa visualização dessa pasta. Eu vou abrir aqui a pasta, vou procurar a pasta Roaming e vou procurar pelo SketchUp. Vou procurar a versão do meu SketchUp. No caso aqui eu estou lidando com a versão 2022. Vou procurar novamente pela pasta do SketchUp. E vou procurar pela pasta de plugins. É um processo complicado, parece complicado no caso, mas não é tão complicado assim. E aí eu vou colar, Ctrl V, essa pasta aqui no meu computador. Lógico, eu vou precisar fechar aqui o meu SketchUp para ele poder abrir essa pasta. Ele não vai abrir do mesmo jeito que abriu o plugin aqui. E aí quando eu abrir, ele vai aparecer para mim na minha tela esse plugin daqui. E aí eu vou poder adicionar ele aqui à minha barra de ferramentas. Para fazer o telhado, a gente viu na primeira aula. E para fazer as vigas, a gente também viu como é que faz nessa primeira aula. Os plugins geralmente são esses daqui do final. Tem aqui o das telhas. E tenho aqui, acho que é esse aqui, esse daqui é o que cria as vigas. Caso eu queira fazer a estrutura aqui de metal, eu também posso definir aqui as medidas de metal e fazer aqui a minha estrutura toda em metal. Não tem problema. E aí, feita toda essa questão da modelagem, vamos voltar aqui. Vou precisar ter uma vista frontal, como eu já tinha mostrado. E aí, como eu já estou na câmera em projeção paralela, eu vou clicar aqui em adicionar outra cena. E nessa cena eu não vou precisar nomear ela. Aqui eu só vou precisar saber o seguinte. Dessa cena, quando eu for salvar, no caso eu vou salvar os arquivos como arquivos de imagem. Vou salvar aqui, ó. Salvar como não. Exportar gráfico 2D. E aí eu vou colocar aqui na minha área de trabalho. Vou salvar aqui na pasta mapa. Um arquivo e de imagem. Vou colocar aqui, digamos, vista frontal. Vista frontal. Mais detalhes ou detalhes. Porque aí eu vou ter esse detalhamento aqui das minhas vigas no momento de explicar lá na minha atividade mapa. Vou exportar e aí eu já criei essa imagem daqui referente ao meu piso, ao meu pilar, à minha estrutura metálica em si, como um todo. Vou vir aqui em planta baixa, vou fazer uma vista também dessa minha planta baixa. E aí eu vou clicar aqui em arquivo, vou clicar em exportar, vou exportar gráfico 2D e vou salvar como planta baixa. Planta baixa. Pronto. Feito isso, eu vou abrir agora também esse meu arquivo que eu vou deixar disponível para vocês baixarem e utilizarem ele. Vocês podem modificar totalmente o template e as coisas que vocês quiserem.
E aí ele conta com uma breve apresentação. Vocês vão fazer aqui, ó. Vão inserir informações sobre vocês. Se vocês quiserem inserir uma foto sua também aqui na sua apresentação, você pode inserir. Você coloca o nome do projeto. No caso, o projeto é quadra esportiva, o tipo de obra que seria construção de uma quadra esportiva, e você vai definir, vai falando um pouco sobre essa obra e todos os, como eu disse aqui, e demais informações que você achar que seja necessário. No caso aqui da introdução, eu já deixei aqui também explicando o que você deveria fazer. Seria interessante criar uma breve introdução sobre o seu projeto, pois pense comigo, o mesmo deverá ser vendido ao seu potencial cliente. Ou seja, você vai fazer como se você estivesse vendendo seu peixe. Você vai explicar o porquê que você está fazendo aquele projeto daquela forma, do que se trata aquele projeto, por que você escolheu tais coisas. E aqui, quadra esportiva, você vai aqui em aspectos gerais da arquitetura, você vai colocar a planta baixa. No caso dos cortes, aqui a gente só tratou de um corte, no caso se precisasse também. Vamos vir aqui, ó, em planta baixa. No caso aqui da planta baixa, se eu quisesse adicionar um corte, eu viria aqui, digamos, vou vir aqui na minha vista frontal, vou adicionar um corte aqui, vamos voltar para a planta baixa, e aí eu tenho aqui o meu corte. Eu posso avançar o meu corte aqui, e aí eu posso, digamos aqui, ó, desocultar, ocultar esse daqui que eu não quero que ele fique aparente. Vamos botar aqui ocultar, e aqui no caso fica só o meu corte. Posso tirar posso gerar uma imagem daqui, e aqui vai estar especificando qual é o meu corte. Na questão de volumetria, você vai botar a questão de dados de informação, no caso cotas, distanciamento entre os pilares, que aí você pode fazer uma rotação aqui, digamos aqui, ó. Deixa eu apagar esse outro daqui, vou ocultar. Pronto. Ocultar aqui, vamos dar uma vista lateral direita. E aí aqui eu tenho aqui essa vista referente à volumetria também, que eu posso estar fazendo aqui as cotas referente e dizendo lá no meu trabalho que a quadra tem X metros, estou usando tantos pilares, tantas vigas. Ou seja, aqui você irá apresentar elementos como plantas de corte, volumetria, além de conceitos relacionados às suas escolhas, de forma bem breve, seja elas quais forem, e de certa forma deverá ser apresentado no mínimo um mini memorial. Ou seja, você vai meio que vender também aqui o seu peixe, sobre a questão dos aspectos gerais dessa sua estrutura. No caso aqui dos aspectos gerais da estrutura também, a gente pode colocar aqui, ó, apenas as estruturas. No caso aqui, nesse daqui, você vai apenas colocar detalhes conceituais com dimensões, e nesse outro daqui você vai trazer todas as imagens. No caso, a planta baixa, a planta de corte, a volumetria, os conceitos e definições sobre eles. Aqui vai ser somente a questão das imagens. Quais foram os critérios utilizados para a escolha da estrutura? E aí você vai colocar qual foi o tipo de estrutura utilizada, se você usou concreto, concreto propendido, concreto pré-moldado, estrutura metálica, madeira, estrutura mista. E aí você vai definir quais foram os critérios abordados por você para a utilização desses materiais, quais foram o porquê de você ter escolhido esse tipo de estrutura, esse tipo de material. Tudo vai ter que estar especificado aqui. A classificação da estrutura, a gente vai trazer a estrutura para explicar se ela é massa, vetor ativo, superfície ativa,
E aí, nisso aí você já tem mais ou menos uma noção do que é para ser apresentado. Qual seria o comportamento estrutural dessa estrutura? Se ela vai ter... é, se ela vai apresentar ações naturais, como ações permanentes, ações variáveis, ações excepcionais, que aí entra aquela questão de clima, é, acidentes, coisas desse tipo. E aí no pré-dimensionamento dos elementos estruturais, você vai trazer aqui todas as dimensões do projeto, imagens da estrutura, como uma forma de raio-x, ou seja, você vai trazer todos os detalhes. Digamos, eu vou fazer uma leve demonstração aqui de como é que você tem que fazer. Clicar aqui em inserir, vou procurar a imagem, no caso aqui na área de trabalho, mapas, e aqui eu tenho a vista frontal, né? E aí, para eu fazer um detalhamento, vou vir aqui, vou fazer um corte, e aí nesse corte eu vou definir aqui, ó. Aí, digamos que eu faço aqui, eu posso fazer linhas de chamamento dizendo assim, estou tratando aqui com estrutura, com treliça, com vigas, o pilar em concreto armado, e aí eu vou tudo explicando a questão do pré-dimensionamento que eu vou utilizar, quais são os materiais, de como foi feito esse projeto em si. E aí com uma mensagenzinha motivadora, seja forte, pois só você sabe as lutas que você vive e está vivendo. Ou seja, nada melhor do que você para entender todo o processo que você passa. E aí você vai apenas salvar esse arquivo aqui como PDF e exportar lá para a sua atividade mapa como resposta. E aí é só correr para o abraço. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que tenha ficado compreensível e entendível como é que tem que ser feitas essas estruturas. Dizer a vocês também que não se prendam à questão de querer fazer uma estrutura mirabolante, uma estrutura que fique atraente ao olho, porque ali na atividade eles não querem saber disso agora. Eles querem saber que você sabe utilizar, sabe dimensionar, sabe fazer as escolhas certas para determinados materiais. E a questão estética é o que menos vai importar. O que vai importar mais é a questão de se você aprendeu a demonstrar tudo que foi feito, tudo que foi estudado durante a disciplina. Espero que você tenha gostado da aula. E se quiser mandar um feedback também, eu vou gostar bastante. Gosto sempre de estar recebendo feedback das atividades que eu vou desenvolvendo, porque aí, se eu vejo que o feedback não está sendo tão positivo, eu tento mudar a abordagem, eu tento fazer de outra forma. E isso ajuda tanto na minha construção, como na construção das atividades para vocês. Então, no mais, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser, né?